Prezados irmãos em Cristo, que a paz de Deus esteja em nossos corações. Este vídeo é para fazer uma resposta ao cardeal jesuíta Jean-Claude Hollerich, arcebispo de Luxemburgo e relator-geral do Sínodo dos Bispos na Alemanha. O cardeal este, nomeado pelo Papa Francisco, que defende que a Igreja não pode continuar a considerar o homossexualismo como um relacionamento pecaminoso, porque, segundo a sua visão, a posição da Igreja ela está errada. Isto ele manifestou em entrevista à Agência de Notícias Católica da Alemanha, a KNA. Em sua declaração, ele afirma que o fundamento sociológico científico dos ensinamentos da Igreja Católica nesta matéria não é correto. E que chegou à altura de a Igreja os rever, sugerindo que a maneira que o Papa Francisco tem falado sobre a homossexualidade pode então levar a uma mudança dessa doutrina. Ele disse que, em suas palavras, é importante que a Igreja permaneça humana. Disse ainda que conhece padres e leigos homossexuais na sua arquidiocese e que todos eles sabem que tem uma casa na Igreja. Outra afirmação que ele fez, ele disse: conosco ninguém é demitido por ser homossexual, nunca alguém foi demitido por causa disso, nem por ser divorciado, recasado, garantiu, deixando mesmo a pergunta: alguma vez uma decisão dessas pode ser cristã? Pois bem, aqui no nosso canal Identidade Católica, gostaria então de fazer uma resposta ao senhor cardeal. E se o senhor não sabe, é que a posição da Igreja Católica em relação aos homossexuais foi, sempre será de acolhimento. Sempre terão uma casa na Igreja Católica. Pois, como diz a doutrina da Igreja, todo batizado é filho de Deus. E isso não muda. Pois as palavras de Jesus não passam com o tempo. Elas permanecem para todo sempre. E se permanecem para todo sempre, o que Jesus disse em Marcos 10, 6, 9, ele permanece. Jesus disse: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Porque o que Deus uniu, ninguém o separe. Nem o senhor Jean-Claude, senhor cardeal, nem mesmo o Papa tem este poder de mudar a palavra de Deus. A não ser, claro, que o senhor se considere maior do que Deus. Aliás, esse é o motivo pelo qual o pecado entrou no mundo. Talvez se a gente falar em relação ao sacramento do matrimônio, a Igreja ela fala e reafirma que esse sacramento só é válido quando é firmado entre um homem e uma mulher. Ou seja, a união entre pessoas do mesmo sexo ela não pode ser abençoada pela Igreja de Cristo, porque foi Jesus que disse, foi Deus que falou. Ou talvez o senhor cardeal, não acredite mais que Jesus Cristo é Deus. Mas vamos lá. Talvez o senhor Jean-Claude, senhor cardeal, talvez o senhor não saiba a diferença entre homossexualidade e homossexualismo. Talvez também eu possa ajudá-lo a entender. Segundo a nossa língua portuguesa,
o sufixo dade designa comportamento. As pessoas se comportam como pessoas do sexo oposto. Já o sufixo ismo significa tomar partido, imitar, ou seja, as pessoas agem e praticam a sexualidade de forma igual ao sexo oposto. Então, sexualidade requer comportamento. Sexualismo quer dizer prática. Mas talvez também o senhor não tenha mais lido o Catecismo da Igreja Católica sobre esse assunto. E lá no número 2357, a gente lê que a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito mais variáveis ao longo dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se então na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, segundo Gênesis 19:1, Romanos 1, 24 e 27, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Timóteo 1, 10. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Eles são contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Em Levítico 18, 22, escreve-se: não te deitarás com um homem como te deitas com uma mulher. É uma abominação. Isto é palavra de Deus. Em Levítico 20, 13, o homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometem uma abominação, deverão morrer e o sangue cairá sobre eles. Isto é palavra de Deus. Em Romanos 1, 26, Deus os entregou às suas paixões avilantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os impúdicos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. 1 Timóteo 1, 9 e 11. Sabemos que a lei não é destinada aos justos, mas aos iníquos e rebeldes, ímpios e pecadores, sacrílegos e profanadores, parricidas, matricidas, homicidas, impúdicos, pederastas, mercadores de escravos, mentirosos, perjuros, e para tudo o que se oponha à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. O que a igreja fala aqui, senhor bispo, senhor cardeal? Fala que os homossexuais vão para o inferno? Não. Eu acho que talvez o senhor não tenha colocado em seu coração o que Deus tem falado. Porque ele continua dizendo lá no nosso catecismo, e esse catecismo é da Igreja Católica, viu, senhor cardeal? No número 2358 está escrito:
o número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, com compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com todos eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, a unir o sacrifício da cruz do Senhor às dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Esta palavra, e se forem cristãs, ou seja, está falando para os homossexuais que se dizem cristãos, que se batizaram na Igreja Católica. Mas vamos continuar. Lá no número 2359, senhor cardeal, está escrito: as pessoas homossexuais são chamadas à castidade pela virtude de autodomínio, educadores da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada. E pela oração e pela graça sacramental podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Senhor cardeal, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5, está escrito assim, talvez o senhor não tenha lido mais: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Por isso, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Senhor cardeal, talvez o senhor não tenha atendido, talvez, esta última frase: pagãos que desconhecem a Deus. Talvez o senhor esteja se tornando, assim, a um pagão, mesmo sendo um cardeal. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 3 a 5, está escrito: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. É somente pela graça de Deus que nos vem a salvação. Em Romanos 6,11, São Paulo nos diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Senhor cardeal, o senhor não pode mudar a palavra de Deus. O senhor não tem poder para isso. Aliás,
O Apocalipse diz que ai daquele que muda a palavra de Deus. Mas vamos continuar. Em Gálatas capítulo 5, São Paulo também nos diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são essas: adultério, fornicação, impureza, luxúria, idolatria, feitiçaria, inimizades, discussões, rivalidades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, gula e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então o senhor cardeal jesuíta Jean-Claude Hollich, arcebispo de Luxemburgo e relator geral do Sínodo dos Bispos na Alemanha, nomeado pelo Papa Francisco. O senhor precisa decidir qual igreja que o senhor quer seguir. A Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja Católica, ou a essa nova e demoníaca igreja que o senhor prega? Jesus mesmo disse em Mateus 18: mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Portanto, senhor cardeal, converta-te. Converta-se enquanto é tempo. Ou então, o senhor pode amarrar uma pedra de moinho ao seu pescoço e fazer o que Jesus disse para fazer. Porque o senhor está fazendo cair em pecado muitas e muitas pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.
para sempre sejam louvados. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, toda honra, todo louvor, toda glória e poder para sempre. E que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.